10h04 e a gente abre esta edição ao vivo, falando sobre política e gestão em Curitiba. Isso porque está para começar, inclusive em instantes, aí uma entrevista coletiva com o prefeito em exercício da capital, Eduardo Pimentel, que vai trazer detalhes sobre mais testes que começam em breve com ônibus elétricos de uma outra empresa chinesa que vem à capital exatamente para testar o modelo. O repórter Pedro Talim acompanha e tem as informações ao vivo. Pedro, bom dia para você. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui nesse lançamento de um teste, né? Porque vai primeiro rodar, inclusive, este ônibus aqui que nós estamos no lançamento, ele vai rodar 100 passageiros em diversas linhas. No Interbairros 2, Interbairros 2, Inter 2 e também no eixo leste-oeste. Então são 3 linhas, mas ele tem algumas coisas que precisam ser adaptadas para de fato entrar em circulação. E por conta disso que não vai ter passageiros nele. Primeiro que a porta, ele é um modelo de São Paulo. Como ele é um modelo que veio de São Paulo, a porta do ônibus é do lado contrário do que a gente geralmente vê aqui em Curitiba, onde tem as estações tubos, as paradas nos terminais. Então por conta disso, não é possível fazer essa entrada. Ele também não tem aquela tradicional rampa ali que fica como apoio no tubo para as pessoas poderem entrar. Então, por conta disso, em um primeiro momento, ele vai circular sem pessoas dentro e no lugar das pessoas para simular o peso, né? Até para ter essa ideia de quanto é a autonomia do ônibus e quanto tempo ele pode rodar, vão ser colocados vários pesos dentro do ônibus para simular como se fossem passageiros. Mas além deste modelo aqui, outros modelos também serão testados. Os testes serão feitos até outubro, de várias marcas diferentes. Então, por conta disso, vai ser testado durante o ano e os outros modelos, eles já com passageiros normais. Então, vai entrar direto para a circulação. A primeira linha que vai ser colocado os ônibus elétricos é a linha Interbairros 2. Então ela vai ser a principal e depois vai expandindo para outras linhas também do transporte aqui de Curitiba. A expectativa da prefeitura é que até 2030, 1/3 da frota seja de veículos que não emitam poluentes. E até 2050, 100% da frota não emita poluentes, isso entre combustíveis orgânicos e também os ônibus elétricos. Então vai ter essa variação aí, mas até 2050 o objetivo é para que não tenha mais nenhum veículo a diesel, né, emitindo gases poluentes. Nós falamos também, além da presença do prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, também está aqui o presidente da URBS. Nós conversamos com ele e ele nos informou que neste primeiro momento, não tem relação o teste, a aquisição de novos ônibus com o valor da passagem. Então, não vai ficar nem mais barato nem mais caro por conta disso neste momento. Mas a gente sabe que o reajuste é feito sempre em março, então pode ser sim que até lá tenham alterações, tenham mudanças. O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, falou que isso é uma preocupação do governo. Pensar em formas de melhorar o transporte, investir, mas sem novos aumentos, porque a gente já sabe que a passagem está em R$6 e já é um valor que pesa no bolso de quem precisa do transporte coletivo. Então essas são as atualizações, as novidades. Ainda vai ser pensado o edital para a compra, de fato, dos ônibus, para entrar, de fato, nas linhas aqui da capital, mas é um primeiro passo de testes para pensar em como tentar diminuir a poluição, diminuir os gases poluentes que são gerados pelos ônibus. Rafa? Pedro, a gente aguarda, Pedro, avisa aqui quando tiver mais detalhes sobre essa história, porque é a prefeitura aí tentando encontrar soluções. É a segunda empresa chinesa que vem à capital para fazer testes, não será a última. Tem ainda Eletra, Volvo, Mercedes-Benz, Higger, Marco Polo, entre outras ali que vão passar também por essa etapa de testes. No caso, esses testes acontecem sem passageiros na cidade, inclusive os modelos do ônibus, como a gente tem aqui a questão das estações, né? Eles abrem a porta pro outro lado. Então é por isso que os passageiros, nesse caso, não vão fazer os testes, embora os motoristas tenham aí toda a preparação. Mas você vê que a prefeitura vem buscando alternativas de transporte. Inclusive, vale dizer o seguinte, tá? Ontem, mesmo dos Estados Unidos e licenciado do cargo, o prefeito Rafael Greca decidiu anunciar novidades para o transporte de Curitiba. Diz que Curitiba vai comprar 70 ônibus elétricos por R$200 milhões. Uma novidade, inclusive, que veio aí
aí um dia antes desta coletiva marcada com o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel. Então a gente vai ouvir agora o que disse o Greca direto dos Estados Unidos. Curitiba, ainda no mês que vem, vai comprar 70 ônibus elétricos, os primeiros da história da cidade, no valor de 200 milhões de reais, com recursos próprios do superávit fiscal do Tesouro Municipal de Curitiba, fruto da nossa política de segurança fiscal. É uma cidade parceira dos bancos internacionais de desenvolvimento e do Banco dos BRICS no programa de mudança climática e também no programa de desenvolvimento urbano. A compra que nós decidimos fazer, fruto de uma concorrência internacional, selecionando qual o melhor modelo de ônibus que nós devemos anunciar nos próximos dias, é o investimento de Curitiba para que o futuro chegue logo e chegue rápido. O Greca, então, afirmou ainda que esse anúncio oficial para a compra dos ônibus, né, deveria acontecer lá em 11 de maio, em evento no Parque Barigui, é lá que será feita uma fala mais detalhada sobre isso. Mas aí, às vésperas da coletiva do prefeito em exercício também, sobre ônibus elétricos, já antecipou, mesmo licenciado cargo de fora do país, aí essa novidade para a capital de 200 milhões de reais para os 70 ônibus, que, segundo o Greca, ainda serão bancados pelo orçamento da própria prefeitura, que atingiu o equilíbrio fiscal. Bom, Rafael Greca está fora do país, só para a gente explicar aqui, por uma semana, participa do Fórum das Cidades do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também vai participar nos Estados Unidos da Cúpula das Américas. Ele volta ao cargo a partir da próxima segunda-feira. Camila. A gente até discutiu já essa semana, né, Rafa, esse cálculo que é feito para que a gente chegue ao valor da passagem que é paga pelos usuários do transporte coletivo, e muitas vezes é difícil de compreender todo o cálculo que é feito, tudo que entra ali dentro dessa tabela. Mas a gente sabe que existem os contratos e que é por meio desses contratos que se prevê, por exemplo, renovação de frota. Então, é preciso entender se realmente é a melhor estratégia que seja usado esse superávit, esse dinheiro do município, para a compra dos ônibus elétricos. É claro que também a mudança, né, desse modal energético, desse modal, no caso dos combustíveis fósseis, né, ele seja feito, seja substituído, mas também há uma discussão até mesmo quanto a isso, porque claro que é o mote, é a sustentabilidade, é você reduzir. Eu vi inclusive nas imagens que está aparecendo para quem está acompanhando a gente na live, que no próprio ônibus vem escrito ali quantas toneladas a menos de CO2 acaba sendo, né, despejadas ali na atmosfera. A imagem inclusive está aparecendo agora, olha ali, ó, esse ônibus deixa de emitir 184 toneladas de CO2 e mais à frente, ali quem está acompanhando vai poder ver, faz inclusive um comparativo de quantas árvores isso economizaria ou quantas árvores isso representaria. Mas eu vi recentemente, agora em abril, muita gente acompanhou também pela internet, uma entrevista do presidente da Stellantis para a América do Sul, que é a empresa que, na verdade, é responsável pela Fiat, a Chrysler, o Antônio Filosa. Ele deu uma coletiva de imprensas e ele fincou ali uma bandeira aqui para o Brasil do uso do etanol como uma alternativa regional aos carros elétricos que são movidos a bateria, porque a gente sabe que ainda é uma tecnologia muito cara, muito inacessível. A gente está falando de carros, é claro, para a população, mas quando a gente fala também de ônibus, que aí são comprados, né, por meio desses contratos com o poder público, nesse caso diretamente pelo poder público, também vale o mesmo, porque o valor acaba saindo do bolso dos contribuintes. E o comparativo que ele fez, Rafa, realmente me chamou muita atenção, por isso que eu faço esse resgate aqui. Ele disse que números de testes comprovariam que um Jeep Renegade movido a combustível etanol puro polui menos do que um elétrico recarregado com energia proveniente de usinas a carvão muito comuns na Europa. Então, um carro movido a etanol no Brasil poluiria menos do que um carro elétrico na Europa, e isso foi comprovado por testes de uma grande empresa. E aí, claro, né, quando a gente fala dessa necessidade dessa mudança, a gente tem ali a necessidade da redução dos preços, dos custos, então, dessa tecnologia. Ele defendeu, inclusive, que a gente tenha, então, incentivos fiscais. Será que não era essa discussão que a gente deveria estar tendo nesse momento?
não sei ao certo. É bom, é uma alternativa legal, a gente espera realmente que haja essa renovação de frota até 2050, mas quem sabe que haja uma discussão mais profunda para que a gente faça isso utilizando já, ou aproveitando que a gente já tem aqui o etanol brasileiro. É algo incrível, né? O fato de a gente ter todos os carros aí que consigam ter essa tecnologia para usar ambos os combustíveis. Isso aconteceu lá atrás, graças a uma política pública por conta da crise do petróleo. Então, discutir um pouquinho melhor essas alternativas e pensar o que é mais econômico para os cofres públicos, até porque a gente tem esses contratos e a responsabilidade dessas empresas de fazerem os investimentos e não o poder público, mais uma vez, tirar isso do bolso. Agora, 10 horas e 15 minutos.